Vamos lá, pessoal, para mais um tópico acerca de morfologia. Agora nós vamos falar de artigos. Então, na tela aí para vocês e só vamos. Pessoal, artigos. O que eu gosto de lembrar sobre artigos? Que ele serve para acompanhar. Só que é ele que fala para a gente se é masculino ou feminino o substantivo. Tem que serve para acompanhar o substantivo. Então, olha só, uma brincadeira. Nena. E aí, professor? Nena. E eu perguntar para vocês, quem é Nena? Aí eu pergunto, é homem ou mulher? Aí muita gente vai falar, acho que é mulher. Só que pode ser o Nena, assim como pode ser a Nena. O que muda aqui, professor? Simples, o artigo. Aqui em cima eu tenho uma especificação, uma singularização de um termo, de um substantivo que é masculino. E aqui embaixo, feminino. Ué, professor, só pelo simples fato de mudar a vogal, isso mesmo. Então, o artigo, olha só que legal. Além de definir ou indefinir o substantivo, que eu tenho um substantivo, tudo que tem nome é um substantivo, ele também vai taxar o gênero, se está no singular, plural e por aí vai também. Então vamos lá. Olha que interessante. O artigo é uma classe o quê? Variável. Está entre as variáveis. Assim como o substantivo, temos a Ana P. O artigo está aqui, ó, bonitinho, lindo e maravilhoso. Em gênero, ele varia em número. E quais são? Sempre esses, tá, pessoal? O a, os as, uns, uma, umas. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Então você não pode esquecer. Então, se você já quiser colocar aí, ó, artigos são esses aqui. Isso já vai ajudar demais. Esse é o conceito o quê? Morfológico. Tá vendo aqui um arrozinho aqui que eu coloquei? Porque o artigo ele só serve o quê? Para acompanhar o substantivo. Ele é um arrozão mesmo, arroz. Então você vai guardar aí artigo, arroz. Ok? Com a letra A. Beleza? Então ele serve mesmo para acompanhar o substantivo. Dica mais que importante. Além de acompanhar o substantivo, para determiná-lo ou indeterminá-lo, então existe o artigo definido, e existe também o indefinido. Lembra que eu falei para vocês? Ele serve para falar se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. Ele também serve para poder falar se está no plural ou singular. Além de particularizar ou generalizar. Então eu posso falar para você o seguinte, ó. Pega para mim fazendo favor. A cadeira é uma, a garrafa. Agora se eu falo para você, pega para mim uma garrafa, pega para mim uma cadeira, generalizei. E isso é importante. É uma das informações mais cobradas em provas. Ou seja, a carga semântica. Qual o valor de sentido? Qual é a semântica que foi empregada naquele contexto de um artigo? Dando continuidade. Aqui nós temos vários artigos. Então, olha só. O que, professor? Isso aqui é um artigo. Ó. A recuperação econômica dos. Aqui tem artigo. Poucas pessoas veem, só os nerds. Sério, professor? Sério. Preposição de mais os. Tá vendo o os aí? Vamos lá, vamos continuar. Dos países desenvolvidos começou perigosamente a. Opa, esse azinho aqui não é um artigo. Isso aqui é uma preposição. O artigo ele não serve para definir ou indefinir o substantivo. E cadê o substantivo aqui? Não tem. Beleza? Cuidado. Informação importante. Na frente eu tenho um verbo. Olha um verbo aqui, ó. Perder. Terminado aqui em er, infinitivo, né? Então vamos lá, dando continuidade. A reação dos, a mesma coisa, ó. O que eu tenho aqui? De mais os. Beleza? Indicadores de atividade na. Olha que legal. O que eu tenho aqui, professor? Em mais um artigo a. Aí ficou o que? A contração na. Beleza? Zona do. Mais uma vez, ó. Ó. De mais o. Apareceu o artigo de novo aqui. Já não eram robustos ou mesmo convenientes. É agora algo semelhante à paralisação. A preposição mais a artigo. Crase perfeita. Beleza? Vai ter um momento em que a gente vai estudar crase. Os Estados Unidos da América. Olha o azinho aqui, ó. Olha o azinho aqui, ó. A América. Há uma taxa, que não são dois artigos. Aqui eu tenho um artigo. Ok? E aqui, professor, do lado eu tenho uma preposição. Esse outro azinho ali. Perfeito?
superior a 3%, superior a 3% dos meses, mas a maioria dos... Olha o os aqui de novo, ó, gente. Analistas apostam que a economia, mais uma vez, ó, a economia, outro artigo aqui, em mais o, legal, o corte de 125 mil empregados em junho indica que há esperança de gradual retomada do crescimento, olha só, o crescimento, beleza? Do mercado, o mercado, olha que legal, o mercado, bacana, de trabalho em mais o, no curto prazo ela permuta e não deverá se concretizar. Perfeito. O que nós temos aqui? Vários artigos aí sinalizados. Então, o artigo ele serve para quê? É o arrozão, professor. Serve para acompanhar o substantivo. Então, vamos lá. Existem um definido e indefinido. São somente essas duas classificações. Nem a mais, nem a menos. Aqui eu quero particularizar. Particularizar. O que é isso? É particular. É só você. O Michael. Ok? Aqui, indefinido, o que eu quero fazer? Generalizar. Então, quando ele aparecer, generalizar. Gente, é uma das questões mais corriqueiras, né? Quando a gente fala de morfologia, é perguntando se o artigo está ali só para deixar o texto bonitinho, se é um recurso estilístico, se ele está ali para realçar uma ideia. Não, ele está para particularizar, individualizar ou generalizar. Depende do que? Se eu utilizei um artigo definido ou indefinido. Quais são os artigos definidos? Tá aqui, gente. O a, os, as. E os indefinidos, professor? Umas, uns, umas. Beleza? Perfeito? Esses são os indefinidos, que não tem uma definição, e lá em cima nós temos os definidos. Dando continuidade, um cuidado simples. Gente, não é porque apareceu um azinho, não é porque apareceu um o, que vai ser um artigo. Pode ser uma poa. O que é poa? Pronomes oblíquos átomos. Beleza? Pode ser um pronome demonstrativo, PD, pronome demonstrativo. Pode ser uma preposição, pode ser um numeral, beleza? Pode ser um pronome indefinido. Sério, professor? Sério. Então, olha só. Questões de concurso para que a gente fique atento. Olha a perguntinha. O artigo definido. Assinale a alternativa em que o termo grifado seja um artigo definido. Ele serve para definir ou indefinir o substantivo. Então, olha só. Que os empurra. O que é isso? É um pronome oblíquo átomo. Os empurra. Eu empurro, tu empurra, ele empurra. Você tá vendo que aqui tem um verbo? Então, isso aqui não é um artigo. Aquele que se faz, aquele, pronome demonstrativo, aquele, aquele, aquilo. Mais uma vez, ó, aquele. Pode substituir por aquele, aquele, aquilo, pronome demonstrativo. Aquilo que está ocorrendo, aquele que está ocorrendo, aquilo que está ocorrendo é o que nos interessa. Agora, o que está fazendo em buscar enclamar os que? Enclamar o quê? Os que? Aqueles. Aqueles o quê? Que temem, então também não é artigo. Ou seja, há uma possibilidade não desprezível de o país. Olha que legal, aqui sim eu tenho um termo que é classificado como um artigo definido. E vocês vão guardar essa informação aqui porque ela é importantíssima. Beleza? Então, nosso gabarito letra E. E aqui, ó, o país. Professor, o país não está no plural? Não, gente. O plural de país é países. Beleza? Próxima. Os vocábulos dos. Então eu tenho um dos aqui, ó. E o da. Olha o que ele coloca aqui, ó. Dos e o da. Beleza? Ó. Tem um trecho ali, ó. Valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Os vocábulos dos. Aí olha só esse primeiro dos aqui. Será que eu posso substituir por aquele? Então olha só. Valores que diferem nitidamente daquele. Ó. Aquele. Ou aqueles. Daqueles. Da. A. D mais A. Aqui eu tenho D mais A. Aqui eu tenho um artigo. Aqui eu não tenho um artigo. Eu tenho um pronome demonstrativo. Beleza? Provém. Ó. Perfeito. Os dois. Plural. Acento circunflexo. Da preposição de com o vocábulo em dos. Como um pronome demonstrativo, sim. O primeiro é o quê? De. Mais um pronome demonstrativo, que é justamente aqueles.
Nós vimos lá no contexto. Tudo isso aqui é o quê? Sentido. Cuidado com o sentido. E dá com um artigo definido, que é o de mais o artigo definido. Beleza? O azinho. Então, questão de número 4, ela tá o quê? Certíssima. Beleza? Vamos lá. Adjetivos. Eu tenho um substantivo. Olha o substantivo aqui, ó. Substantivo é Amanda. Amanda. Professor, o que você pode falar da Amanda? Eu posso falar que a Amanda ela é bonita. Ah, não, professor. Posso falar que a Amanda é feia. Mas posso falar também que ela é estudiosa. Nossa, eu posso falar que ela tá triste. O que é Amanda? Amanda é um substantivo, morfologicamente falando. Por quê? Porque eu consigo colocar um artigo antes, não consigo? Ó. A Amanda. Legal. Então a Amanda ela é bonita, ela é feia, ela é estudiosa, ela tá triste. O que é isso? Toda vez que a gente tiver uma palavra que ela vai dar uma qualidade, uma característica ou um aspecto, um estado, nós estamos diante de um adjetivo. Então, adjetivo, gente, olha só que legal, ainda está na ANA P. Ok? Ainda está na ANA P. Então, quem é a Aninha? A Aninha é artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Então, adjetivo, ó. Adjetivo ainda está aqui na Aninha, ó. Olha que legal. Então, a gente ainda tem pronomes para poder estudar. A gente já viu o artigo, a gente vai ver numeral, e a gente ainda tem pronomes. Então, todas essas palavrinhas aqui, ó, depende do substantivo para existir. Então, tudo isso aqui é importante a gente observar. Então, se o substantivo desaparecer, a Aninha também desaparece. Olha só. Vamos apagar a Amanda? Aí a perguntinha. Quem é bonita, quem é feia, quem é estudiosa, quem tá triste? Não sei. Por quê? Porque eu tirei o substantivo. Beleza? Então, toda e qualquer palavra que se liga ao substantivo para dar uma qualidade, característica ou estado, a gente está diante de um adjetivo. Dando continuidade. Adjetivo. O que é um adjetivo? Gosto das palavras que modificam, né? Adjetivos são substantivos, normalmente. Aí, olha só, pronome numeral ou qualquer outra palavra de valor substantivo. Ou uma oração substantiva. Beleza? Então, Michael Henrique mais Pedro são excelentes. Então tem que esse excelente aqui. Eu estou falando de Pedro e Michael Henrique. O que aconteceu aqui? Quando eu falo dos dois, nós estamos aqui numa qualidade. Né? Uma qualidade, característica ou um estado, a gente está diante de um adjetivo. Eles são o quê? Excelentes, mais uma vez. O que é excelente aqui? Qualidade, estado e característica. Os dois são excelentes, qualidade, estado, característica. Viver é excelente, qualidade, estado, característica. Acho excelente correr todos os dias. Acho excelente isso, qualidade, estado, característica. O que eu quero falar aqui para vocês? Olha só que interessante. O adjetivo, aqui ele modificou substantivo. Eles, aqui ele modificou pronome. Dois, aqui ele modificou numeral. Viver é um verbo no infinitivo. Ele modificou um verbo no infinitivo. E eu acho isto. Quando eu substituo por isto, isso, a gente está diante de uma oração substantiva. Por não ter conjunção integrante, a gente chama de justaposta. Beleza? Mas é um detalhe que a gente vai observar lá na frente. Olha que legal. O adjetivo, ele vai variar em gênero, em número, em grau. Amarela, amarelo. Bonita, bonito. Sugestivos, muito bonita. Muito sugestivo. Bem sugestivos. Muito bonito. Beleza? Então, olha que legal. Dica mais que importante. O adjetivo é a palavra que dá o quê? Qualidade, estado ou característica. Olha só. Que, e C. Qualidade, estado ou característica ao substantivo. A questão do aspecto a gente vai ver agora, que é o famoso especificar. Professor, pode cair uma questão muito difícil na minha prova? Pode. Essa daqui seria uma das questões mais complexas. Ele pede para você uma palavra que tenha função adjetiva. Nós vamos ver essa questão, beleza? Chegou. Então vamos lá. Gente, questãozinha muito difícil. Muita gente explica essa questão de maneira equivocada.
fala X, Y, Z, às vezes se embanana todo na hora de fazer a questão. A questão é simples, só que tem que ter conhecimento. Tem que ter conteúdo, senão não acerta, ok? Então vamos lá, olha só. Ele fala o seguinte: eu quero, esquece o texto aqui por enquanto. Assinale a palavra que no texto exerça o papel de adjetivo. Então ele quer o quê? Alguma palavra que tem uma função adjetiva. Nós vimos que o adjetivo ele vai exercer uma qualidade, ó, vou colocar aqui, ó, qualidade, uma característica, um estado, um aspecto, ou, e aí olha só se eles vão guardar, ou especificar, ó, especificar. Quem? Um substantivo. Então vou colocar o substantivo aqui, ó. Então vamos lá. Professor, legal. Então eu tenho que achar aqui o quê? Uma palavra que ela exerce um papel adjetivo. Vocês vão entender essa ideia aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha só. 2 pecadilhos. 2. Isso aqui é o quê? Pessoal, isso aqui é um numeral. O numeral ele dá a quantidade exata a um substantivo. Então, pecadilho, os pecadilhos, substantivo. Beleza? Ter promovido, eu promovo, tu promove, ele promove. Tá na cara que isso aqui é o quê? Um verbo. Acabam se dando o verbo, que ligar o verbo é um advérbio. Então aqui, ó, invariável, advérbio, de vermelho, tá? Eu gosto de assinalar e mudar um pouco as cores. Advérbio tá de vermelho aqui, ó. A serem pagos, pagos, eu pago, tu paga, ele paga. Aqui mais uma vez eu tenho um verbo. Beleza? As sacolas são um estorvo substantivo. Beleza? Então aqui, ó, substantivo. Vamos lá? Professor, eu tava desesperado, desculpa, eu peço desculpa, eu fui assistir um vídeo no YouTube e o vídeo era o seguinte, dicas de chute. E aí o cara falou o seguinte, aquelas alternativas que mais se parecem com certeza é a correta. Aí você vai ficar na dúvida aqui, olha só, o aluno fala, ou é promovido, que tá aqui na letra B, ou é pagos. Por quê? Porque os dois, ó, falam que é o quê? Verbo. Só que, gente, alternativas iguais, o que elas fazem? Ué, professor, elas se anulam, então não é nem a letra B e nem a letra D. Beleza? Aí o aluno fala bem assim, ó. E esse advérbio aí, professor? Gente, advérbio nunca vai exercer a função de um adjetivo. Então, vamos tirar esse bem também, beleza? Então, bem também não é nossa alternativa. Estorvo é um substantivo, não é adjetivo nunca. O adjetivo dá função ao substantivo. Então não é a letra E. Mas, professor, o 2 tá falando de numeral, não é adjetivo. Aí que tá a cereja do bolo. Eu quero a palavra que exerça um papel. Olha essa palavra, ó, papel, função, aspecto, adjetiva. Eu não quero um adjetivo. Professor do céu, que questão é essa? Eu quero uma função adjetiva. Agora que vai fazer total sentido a Ana P. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui um espaço. Olha só que bacana. Olha o que vocês vão guardar. Aqui é o substantivo, lindo e maravilhoso, tá bom? Esse é o substantivo, ó. E essa daqui, opa, essa daqui é a Aninha. Vou colocar a Ana de rosa. Ana, linda e maravilhosa, tá? Ó, Ana. Tá a Aninha aqui. Tantã. Ótimo. Vou colocar aqui, crescer um pouquinho aqui a mãozinha da Ana. Ó o pezão dela. Ó o cabelinho. Olha só o que a gramática ela ensina pra gente. Que toda e qualquer palavra que se liga ao substantivo só pode ser Ana P. Tá aqui, ó. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Beleza, que já deu Ana P, ó. Ana P.
Beleza? Tá aqui. Aí agora, olha o que a gramática fala mais. Que toda e qualquer palavra que se liga ao substantivo, que é a Ana P, tem todas essas aqui, ó. Essa e essa. Tem o quê? Função adjetiva. Pode exercer um papel adjetivo. Como não tinha nenhuma outra alternativa lá dizendo ou falando de numeral, ok? Ou falando de adjetivo em si, a gente vai ter que ficar com o numeral. Professor do céu. Então, nenhuma dessas aqui, ó, olha o que vocês vão guardar. Olha que questão maldosa. Nenhuma dessas alternativas aqui são adjetivos. A gente viu. Ou seja, tem verbo, tem advérbio e tem substantivo. Nenhuma é adjetivo. Agora, o 2, ele é numeral e ele está o quê? Exercendo uma função em cima de pecadilhos. Pecadilhos é um substantivo. Então, 2, ele tem função, papel, adjetivo. Professor, que questão difícil. Eu sei, gente. Não é fácil, não. Então, é o seguinte. Eu poderia vir aqui e colocar só questões Teletubbies para vocês. Mas eu sei que o examinador ele pode chegar a esse nível de profundidade. Então aqui seria a questão mais difícil que poderia cair na sua prova sobre adjetivo. E agora vocês têm ela em mãos, beleza? Vamos para cima. Dando continuidade. Então os adjetivos, olha só. Naquela, pronome, noite, substantivo, não é qualquer noite, é a noite quente. Alguns funcionários, os funcionários, então isso aqui é substantivo, né? São o quê? Experientes, preparados, porque adjetivo ele dá qualidade, estado ou característico, aspecto, especifica o substantivo. Beleza? Qualidade, estado, característica, aspecto ou especifica. Então vamos lá. Consertar os aparelhos não é qualquer aparelho, o aparelho danificado. Todos ficaram felizes. Alguém está feliz, né? Não é alguém feliz? Com a providência, não é qualquer providência, a providência rápida, ligeira. Então, é um estado. Na empresa, a empresa o quê? Responsável, não é qualquer empresa responsável. Então, aqui nós temos o quê? Mais um adjetivo. Professor, fiquei na dúvida, o que eu teria que fazer? Qualquer palavra que você tivesse na dúvida aqui, você iria fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui. Olha o que você deveria fazer. Você deveria falar o seguinte, ó. Eu tô na dúvida, por exemplo, se danificado é um adjetivo. Aí você colocava aqui do lado, ó. Ana P. Por quê? Porque já tá ligando. Danificado já a palavra que já tá se ligando a um substantivo. Ana P. Aí você pergunta, danificado é um artigo? Aí você fala, não, né, professor? Porque artigo é o, a, umas, beleza? É um numeral? Dado na quantidade exata? Não. É um pronome? Acompanha ou substitui o substantivo? Não. Então sobrou o quê? Sobrou o adjetivo. Então a gente está diante aqui de quê? De um adjetivo. Beleza? Poderia fazer isso com todos. Classificações. As que mais caem são duas. Tá? Eles perguntam para você o que é uma locução adjetiva. O dia. Não é qualquer dia. É o dia de festa. Amor. Não é qualquer amor. É amor de mãe. O que é isso? Locução. O que é uma locução, professor? Locução são duas ou mais palavras com valor de uma das classes das palavras. Aqui eu tenho duas palavrinhas, olha só, de festa, de mãe, que exercem função, valor, tem valor adjetivo. Então aqui, ó, dia de festa, festivo, dia amor de mãe materno, beleza? Então são locuções adjetivas, porque não é só uma palavrinha, são duas ou mais palavras. Próximo. Adjetivos pátrios. Você nasceu aonde? Então, quem nasce no Brasil é brasileiro, em Brasília, brasiliense. Percebam que aqui eu tenho um artigo, significa que brasileiro e brasiliense são o quê? São substantivos. Então, olha só, frequentemente são usados como substantivos. Mas a sua classificação são adjetivos pátrios. Vamos falar disso, são adjetivos que expressam uma nacionalidade ou um lugar de origem, beleza? Nacionalidade ou lugar de origem. Aqui a gente tem todos os tipos de adjetivos. Aqui eu preciso que você leve em consideração uma ideia. Qual é a ideia, professor? A ideia de que isso daqui pode vir a ser cobrado na sua prova
E a gente tem que ficar com um pezinho atrás, beleza? Você precisa saber que existem. Então vamos lá. O que é um adjetivo simples? Apresenta apenas um radical. Visão social, visão econômica. A visão social, a visão econômica. Substantivo, adjetivo. Beleza? Próximo, o que é um adjetivo composto? A gente acabou de ver, né? Apresenta mais de um radical. Sócio, de social, ó. Social, econômico. Então aqui tem, ó, econômico. Juntou os dois, ficou sócio-econômica. A visão, substantivo, socioeconômica, beleza? Mais de um radical, percebeu? Que radical, para quem não sabe, é a raiz da palavra. O que é a raiz da palavra? É aquela composição mais importante. E aqui eu tenho social e eu tenho econômico. Professor, achei que sempre iria vir com hífen. Não, gente, pode vir sem hífen. Tá aí, ó, a prova. Beleza? O que é um adjetivo primitivo? Não apresenta afixos. O que é afixos? Nem prefixo, nem sufixo. Pré, a gente já sabe que é o quê? De antes. E sufixo é o que sobrou. Então é o que vem o quê? Depois, beleza? Sorriso não é qualquer sorriso, é o sorriso amarelo. Beleza? Então, o sorriso, substantivo, adjetivo. Primitivo. O que é um adjetivo derivado? Ele vai ter afixos, pode ser prefixo ou pode ser sufixo. Então, aquele sorriso amarelo, aí fala amarelado. Então, o que eu tenho aqui? Um sufixo, beleza? Não é qualquer sorriso, é o sorriso amarelado. O que é um adjetivo restritivo? É aquele, gente, que acrescenta um sentido que não tem a ver, não é inerente ao ser. Ok? O carro, ele pode ser de várias cores. Quando eu falar azul, aí eu dei aqui uma característica para ele. Homem, não é todo homem que é feliz. E quando eu falo feliz, leite, não é todo leite que está quente. Pode estar frio, pode estar morno. Quente. Então o que aconteceu aqui? Eu vou dar uma característica restritiva. Só ele vai ter. Não inerente a esse ser. Explicativo é aquele que apresenta um sentido inerente. Explica o que é aquilo do próprio ser. O carro eu já sei que ele é motorizado. O homem eu já sei que um dia ele vai morrer. E o leite eu já sei que ele é branco. São adjetivos explicativos. Então aqui eu tenho, ó, o carro, substantivo, adjetivo. Ó, o homem, substantivo, adjetivo. O leite, substantivo, branco, adjetivo. Lembrando, o adjetivo ele dá qualidade, estado, característica, aspecto ou especifica. Quem? Substantivo. Beleza? Sétimo. Pátrio. Se aparecer na sua prova, não se espante. Gentílico também significa pátrio. O que é pátrio? É aquele que nasce em alguma região, lugar, cidade. Um americano, um afegão, um mineiro, um fluminense, inglês, londrino, um santista, vietmista, um espanhol, um indígena, negro, branco. Ele nasceu em algum lugar, ok? Então ele é o quê? Aqui a gente tem um adjetivo pátrio. E essas variações aqui a gente precisa saber que existe. Então é bom você ter uma anotação no seu caderno sobre isso daqui. Pode cair uma questão na prova de vocês. E aí é uma questão, para muitos, difícil. Porque as pessoas vão estudando adjetivo. Eu sei que a parte mais importante do adjetivo é que, a depender da sua posição com o substantivo, ele pode mudar o sentido da palavra. Homem velho, velho homem. Mudou. Homem velho é um homem velhinho, velho homem. Você deixou aquele velho homem de lado, né? Então, pode mudar a carga semântica. Nova mulher. Mulher nova é a novinha. Agora, uma nova mulher significa que ela tá o quê? Ela tá revigorada. Ela mudou, ela tem outra visão, outra cabeça, outra mente. Beleza? Então, vamos lá. O grau comparativo. Português é tão divertido quanto. Professor, aqui eu sei que tá de igualdade. Perfeito. Matemática. Português é mais divertido que matemática. Superioridade. Português é menos divertido do que matemática. Inferioridade. Então essas são as variações de grau. Tranquilo. Aí agora olha só. Divertido, divertido e divertido. O que é divertido? Português, português, português.
Então aqui a gente está diante de adjetivos. Simples assim, beleza? Vamos terminar a nossa aula por aqui, porque ela já está ficando extensa. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar essas informações sobre adjetivos e a gente finda essa parte e vamos evoluir mais. Então, um forte abraço e até o próximo bloco, até a nossa próxima aula.